No ano de 216 a.C., a República Romana estava à beira de uma crise diferente de qualquer outra que já tivesse enfrentado. A Segunda Guerra Púnica, que havia começado anos antes como uma disputa pelo domínio no Mediterrâneo Ocidental, transformou-se em uma luta pela sobrevivência. Para Roma, esta não era mais uma guerra distante travada em terras estrangeiras. O inimigo estava profundamente dentro da própria Itália. Esse inimigo era Aníbal Barca, comandante de Cartago. Contra as expectativas, ele atravessou os Alpes com seu exército e levou a guerra diretamente ao território romano. Nos anos que se seguiram, Aníbal impôs uma série de derrotas humilhantes às forças romanas. Essas perdas fizeram mais do que reduzir a mão de obra de Roma. Elas atingiram a própria base da confiança romana, a crença de que disciplina, organização e pura determinação sempre prevaleceriam. Antes de prosseguirmos, convido você a ouvir esta história não apenas como uma batalha, mas como um momento em que toda uma civilização foi forçada a confrontar seus próprios limites. O sucesso de Aníbal não veio de números avassaladores. Repetidas vezes, ele enfrentou exércitos romanos maiores que o seu. O que o diferenciava era sua capacidade de entender seu oponente. Ele estudava os hábitos romanos de perto, como seus comandantes pensavam, como suas legiões avançavam e o quanto confiavam no poder de suas formações de infantaria pesada. Aníbal reconheceu que a maior força de Roma também poderia se tornar sua fraqueza mais perigosa. Enquanto Aníbal se movia livremente pelo sul da Itália, o medo romano crescia constantemente. Notícias de derrota após derrota chegavam à capital. Famílias choravam pelos filhos perdidos. Aliados começaram a questionar a capacidade de Roma de protegê-los. A República já havia suportado dificuldades antes, mas nunca havia enfrentado um inimigo tão consistentemente eficaz em seu próprio solo. Em resposta, a opinião pública romana endureceu. A paciência se esgotou. Estratégias defensivas e manobras cautelosas não eram mais aceitáveis. O povo queria um fim decisivo para a guerra. Eles queriam Aníbal esmagado em uma única batalha avassaladora. E como costuma acontecer em momentos de medo, Roma depositou suas esperanças não na sutileza ou na moderação, mas na força bruta. 2 novos cônsules foram eleitos para liderar esse esforço: Caio Terêncio Varrão e Lúcio Emílio Paulo. Eles eram homens muito diferentes. Paulo era experiente e cauteloso, moldado pelos valores tradicionais romanos de disciplina e moderação. Varrão, em contraste, era mais agressivo e ansioso por uma ação decisiva. Apesar de suas diferenças, ambos estavam unidos por um objetivo comum: forçar Aníbal a uma batalha aberta e destruí-lo. O Senado romano concedeu aos cônsules o comando de um exército de tamanho sem precedentes. Nunca antes a República havia reunido tal força. A mensagem era clara: Roma pretendia acabar com a guerra apenas pelo peso dos números. Esse exército massivo não foi projetado para manobras prolongadas ou engajamento cauteloso. Foi construído para um único propósito: esmagar o exército cartaginês, além de qualquer possibilidade de recuperação. A hoste romana marchou para o sul, em direção à Apúlia, uma região de vastas planícies e terreno aberto. De uma perspectiva romana, o terreno não poderia ter sido mais favorável. Terras planas permitiam formações legionárias compactas, linhas de avanço claras e uso total da massa de infantaria. As estimativas colocam a força romana em aproximadamente 85.000 homens, incluindo cidadãos romanos e tropas aliadas de toda a Itália. Enfrentando-os estava o exército de Aníbal, totalizando cerca de 50.000 soldados. Sua força era diversificada, composta por africanos, ibéricos, gauleses e a famosa cavalaria númida. Para muitos observadores, o desequilíbrio parecia decisivo. No papel, Roma possuía todas as vantagens. A confiança estava alta nas fileiras romanas. Aníbal, no entanto, não via o que os outros viam.
Ele entendia que batalhas não são decididas apenas por números. Nos dias que antecederam o confronto, ele ordenou escaramuças limitadas, não para ganhar terreno, mas para reunir informações. Ele observou como as unidades romanas se moviam e reagiam. Ele observou como as decisões de comando eram tomadas. Mais importante, ele confirmou o que há muito suspeitava. O exército romano comprometeria tudo em um ataque direto pelo centro. Neste ponto, vale a pena fazer uma pausa por um momento. Com tudo o que você sabe até agora, considere esta pergunta silenciosamente para si mesmo. Estava a maior força de Roma prestes a se tornar sua maior fraqueza? Quando os dois exércitos finalmente se enfrentaram perto das margens do rio Ofanto, o momento de decisão havia chegado. Nenhum dos lados esperava recuar. Roma chegou confiante em seu tamanho e disciplina. Aníbal chegou com um plano cuidadosamente construído. Em vez de formar uma linha forte e uniforme, Aníbal organizou suas tropas em uma formação incomum. Seu centro era deliberadamente mais fino, composto por infantaria capaz de absorver pressão enquanto mantinha a coesão. Suas unidades mais fortes foram colocadas nos flancos, apoiadas por uma cavalaria superior. Esse arranjo não era um sinal de fraqueza, era a base de uma armadilha. Ao sinal para avançar, a Batalha de Canas começou. Ambos os cônsules romanos ordenaram que sua cavalaria atacasse pelas alas. O objetivo deles era eliminar as forças montadas cartaginesas logo no início e garantir os flancos. Aníbal comprometeu imediatamente sua própria cavalaria, incluindo os altamente habilidosos númidas. O contraste entre as duas forças de cavalaria era gritante. Os cavaleiros de Aníbal eram mais rápidos, mais flexíveis e muito mais experientes em guerra móvel. A cavalaria romana, mais pesada e menos coordenada, lutou para responder. Em pouco tempo, as formações de cavalaria romana se desfizeram e foram expulsas do campo. A cavalaria de Aníbal os perseguiu implacavelmente, removendo-os inteiramente da batalha. Para a infantaria romana, esse desenvolvimento parecia favorável. Com a cavalaria fora, o campo de batalha agora era dominado apenas pela infantaria. Da perspectiva romana, isso removeu a maior ameaça aos seus flancos. Acreditando que o momento havia chegado, as legiões avançaram. O centro romano avançou com força imensa, pressionando diretamente a linha de Aníbal. Passo a passo, o centro cartaginês cedeu terreno. Para os soldados romanos, isso parecia a vitória se desenrolando diante de seus olhos. Eles empurraram com mais força, mais fundo, determinados a quebrar o inimigo completamente. Mas o recuo era controlado. O centro de Aníbal não colapsou. Ele recuou propositalmente. À medida que os romanos avançavam, sua formação densa tornava-se cada vez mais comprimida. As unidades se amontoavam. A manobrabilidade desapareceu. O que antes era uma massa poderosa tornou-se rígido e vulnerável. Precisamente neste momento, os flancos de Aníbal se moveram. Sua infantaria em ambos os lados começou a pressionar para dentro. O movimento foi deliberado e disciplinado, não caótico. O exército romano, focado inteiramente em seu avanço para frente, falhou em reconhecer o perigo até que fosse tarde demais. Então veio o golpe final. A cavalaria de Aníbal, tendo dispersado os cavalos romanos, retornou ao campo de batalha. Sem oposição restante, eles atacaram pela retaguarda. Em questão de momentos, o exército romano viu-se completamente cercado. A maior força que a República já havia reunido estava agora encurralada. À frente estava a infantaria cartaginesa. Em ambos os lados, os flancos de Aníbal se fecharam. Atrás deles, a cavalaria selou a fuga. Dentro do cerco, a ordem se dissolveu. Os soldados romanos estavam compactados uns contra os outros, incapazes de usar suas armas efetivamente. A estrutura disciplinada das legiões colapsou sob a pressão. O pânico se espalhou. Comandos não podiam mais ser ouvidos. Ambos os cônsules romanos foram mortos em meio ao caos. O massacre que se seguiu durou horas. De acordo com o historiador Políbio,
Aproximadamente 70.000 soldados de infantaria romanos e aliados foram mortos. Outros 10.000 foram capturados. Apenas alguns milhares conseguiram escapar. Dos 6.000 cavaleiros romanos, apenas 370 sobreviveram. As perdas cartaginesas foram muito menores. Tito Livio estima cerca de 8.000 mortos, enquanto Políbio registra cerca de 5.700. O rescaldo de Canas enviou ondas de choque por todo o mundo romano. Nunca antes, Roma havia sofrido tamanha devastação em uma única batalha. Comunidades inteiras ficaram sem filhos ou pais. Na capital, o luto substituiu a confiança. No entanto, Roma não colapsou. Em vez disso, a República se adaptou. Após Canas, a estratégia romana mudou fundamentalmente. Roma não buscaria mais um confronto imediato e decisivo com Aníbal. Em vez disso, abraçou a paciência, a cautela e o desgaste. Essas duras lições, nascidas da catástrofe, permitiram que Roma resistisse e prevalecesse na longa guerra que se seguiu. Para Aníbal, Canas marcou o auge de sua carreira militar. Seu duplo envolvimento tornou-se uma das manobras mais estudadas da história militar, examinada por comandantes por séculos depois. No entanto, mesmo essa vitória perfeita revelou uma verdade mais profunda da história. Um único triunfo no campo de batalha, por mais brilhante que seja, nem sempre decide o destino das nações. Canas permanece como um lembrete de que a força sozinha nunca é suficiente. Compreensão, disciplina e previsão muitas vezes importam mais do que números. É uma lição tirada não apenas da guerra, mas da própria vida. Se você acompanhou esta história até o fim, pode descobrir que Canas deixa você com mais perguntas do que respostas. Se sentir vontade, você é bem-vindo a compartilhar seus pensamentos abaixo. Não como um debate, mas como uma reflexão. A história muitas vezes se torna mais significativa quando é lembrada em conjunto.